Agora estão passados 25 minutos das 4 da tarde. Para este primeiro tempo da Avenida do Mar, trouxemos para partilhar consigo informações importantes para atividades várias que vai poder fazer e também vai poder levar alguém a fazer. Isto porque estou a falar de atividades que têm tanto de lúdico para os adultos como também para as crianças. Tenho comigo uma convidada especialíssima, Sónia Costa, é bióloga e está a trabalhar no Observatório Oceânico da Madeira. Eu digo sempre marítimo em vez de oceânico. Observatório Oceânico da Madeira. Sónia, boa tarde, bem-vinda. Sim, boa tarde a todos os ouvintes também. Este programa Ciência Viva no Verão, que está a ser abraçado, digamos que tem a ver com esta rede dos projetos Ciência Viva, foi também abraçado pelo Observatório Oceânico da Madeira. Como é que este processo aconteceu, Sónia? Sim, o Observatório, antes de mais, para quem não conhece, o Observatório Oceânico da Madeira é um consórcio de várias entidades regionais aqui da região da Madeira, que de alguma forma estão ligadas ao mar e, portanto, têm atividade reconhecida, experiência na área do mar. E o Observatório desenvolve investigação científica em várias áreas, desde a aquacultura, pescas, modelação, previsão, biodiversidade e para além de fazer investigação mais pura, também tem uma vertente de comunicação, de educação e formação e foi integrado nessa componente mais de disseminação do conhecimento que nós abraçamos estas atividades da Ciência Viva no verão. Portanto, integramos este programa, o programa Ciência Viva no verão é um programa a nível nacional em que várias entidades, sejam universidades, sejam museus, institutos de investigação, empresas, autarquias, se reúnem e cooperam, estabelecem parcerias para desenvolver atividades na área da ciência e localmente, portanto, dar a conhecer os investigadores das suas regiões e também tudo o que se faz à volta da ciência. E nós, como somos um consórcio na área do mar, temos atividades principalmente dirigidas para a parte marinha. E fizemos a proposta à Ciência Viva, Agência Nacional para a Promoção da Cultura Científica, e foram aprovadas estas atividades que nós temos agora no programa que vamos desenvolver durante este verão. Este é um conjunto variado de atividades que já se iniciou e que vai continuar agora no dia 24 de julho e que se iniciou na quarta-feira, dia 19 de julho, com uma atividade que se chamava Explorando o Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais. Sónia, estas propostas, estas atividades foram idealizadas pelo Observatório Oceânico da Madeira e colocadas à consideração dos centros de Ciência Viva. O processo foi um bocadinho diferente. Nós colocámos à consideração das nossas entidades parceiras, uma vez que o Observatório, como eu referi, engloba várias entidades aqui da região, como por exemplo, neste caso desta atividade, o Museu de História Natural aqui do Funchal, e portanto falámos com os vários parceiros e eles propuseram em conjunto connosco estas atividades. No caso do Museu de História Natural, em que ocorreu a atividade explorando o Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais, que decorreu então, conforme foi referido, no dia 19 de julho, na quarta-feira. Esta atividade baseou-se num paddy paper de descoberta no Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais que muita gente provavelmente não conhece e que atualmente está aberto ao público. É um jardim aprazível que aconselho todos a visitar, e tivemos algumas crianças acompanhadas de adultos a fazer esta exploração do jardim e a descobrirem, através das pistas que lhe eram dadas num guião acompanhado de um mapa de orientação, foram percebendo alguns nomes de algumas plantas aromáticas e medicinais, alguns usos e costumes que lhe são dados e também alguma origem dessas plantas, e as atividades surgiram assim também com as restantes entidades que participam nesta Ciência Viva no verão na região autónoma da Madeira, como por exemplo o Cimar Madeira, as pescas
a empresa Ventura do Mar, também temos uma atividade com eles, o laboratório Canning Cloud Marine Lab, entre outros, que então nos ajudam a implementar e a dinamizar estas atividades. A Sónia acaba por ser quem está responsável por coordenar o programa da Ciência Viva, ou das atividades de Ciência Viva no verão, para a região, no que diz respeito, claro, ao Observatório Oceânico da Madeira, e acabam por ser um conjunto de iniciativas que vão, de alguma maneira, fazer ver o trabalho e dar a conhecer o trabalho de grande parte dos parceiros que confluem aqui para este programa Ciência Viva. Exatamente. O Observatório, ao fim e ao cabo, é o coordenador de todas estas entidades parceiras, portanto faz a ligação entre as várias entidades e entre as entidades e o público, e também a Ciência Viva ao nível nacional. E é assim, nesse modo, que se processa e que aconteceram estas atividades. São atividades dirigidas sobretudo para famílias, porque são atividades com um espírito de verão, portanto, para as pessoas, os participantes, aproveitarem as férias e irem com os filhos, com os sobrinhos, com os amigos, participar nestas atividades, para perceberem e conhecerem aquilo que se faz na área científica. Nós fazemos, então, como referi, atividades relacionadas com a divulgação de ciência mais na área do mar, embora tenhamos uma, como referi há pouco, do Jardim de Plantas Aromáticas, mas as restantes atividades são mais dirigidas para conteúdos relacionados com o mar, e são atividades apelativas que eu aconselho a todos a fazerem, porque são especialmente pensadas para serem em ambiente de verão, ao ar livre, descontraídas, em que podem ter a oportunidade de contactar diretamente com os investigadores, perceberem o que é que eles normalmente fazem nos laboratórios, porque eles saem nestes dias dos laboratórios, os investigadores, os técnicos, os especialistas nas várias áreas, para transmitir e explicar ao cidadão comum o que é que eles fazem e porquê é que fazem aquilo e qual é a utilidade daquilo que nós investigamos no laboratório. E é esse o principal objetivo. Trazer a ciência, digamos, trazer a ciência e aproximar os cidadãos, no fundo, trazer a ciência aos cidadãos e também aproximar os cidadãos da ciência, porque acabam por ser zonas que estão bastante próximas uma da outra no dia-a-dia, mas que às vezes falta esse clique, esse esclarecimento de que aquela planta medicinal tem esta aplicação, para que se perceba esta ligação entre o fabuloso mundo da investigação, que tanto atrai as crianças e os adultos, mas que se vai perdendo um pouco para a idade adulta por força de nos ocuparmos com outras atividades, mas que para o universo infantil-juvenil é um universo bastante atrativo. Sim, exatamente, é esse o objetivo, e a Ciência Viva, como agência nacional, foi criada precisamente há cerca de 21 anos, precisamente para aproximar o público e os cientistas, a ciência, em vários níveis, não só desenvolvendo atividades para o grande público, como são estas, mas também atividades para o público mais escolar, porque a Ciência Viva também tem atividades relacionadas com o público, em que o público-alvo são as escolas, e em que são desenvolvidos programas experimentais nas escolas para os alunos perceberem o processo, o método científico que os cientistas todos os dias no seu trabalho aplicam, e é nesse âmbito que nós desenvolvemos estas parcerias e que queremos continuar a promover. Já temos promovido algumas de outro âmbito, mas este ano resolvemos então colaborar com a Ciência Viva no verão para mostrar um pouco do que fazemos aqui na Madeira, que tem muito valor. É verdade, estamos a falar de uma ilha logo com um grande potencial em termos oceânicos, também por isso provavelmente o local escolhido para a sede e também o nome que designa este mesmo órgão, que se pretende constituir ele próprio como um polo de excelência dedicado à investigação e monitorização permanente do oceano. Falamos do Observatório Oceânico da Madeira. Estamos a conversar com a bióloga Sónia Costa a propósito desta instituição e também a propósito do programa Ciência Viva no Verão. Sónia, vamos aqui explorar um pouco para além dos vários temas. Temos também uma preocupação, parece-me que evidente, por procurar estender as atividades a vários concelhos da região. Sim, exato. Incluindo Porto Santo. Sim, exatamente. Nós
tentámos abranger o máximo possível o arquipélago daqui da Madeira, portanto temos atividades quer em Porto Santo, quer aqui na Madeira e também em algumas freguesias. Temos, por exemplo, a próxima atividade, que é no dia 24 de julho, que se repete, sim, segunda-feira, e que se repete a 25 de julho, terça-feira. Na segunda-feira é às 10 horas e na terça-feira é às 11 horas. Há uma hora de diferença precisamente por causa das marés, porque esta atividade tem que ser feita em maré baixa. Precisamente, o título da atividade é Biodiversidade das Poças Intertidais. O que são poças intertidais? São as poças que se formam quando a maré é baixa, portanto nas rochas ficam, quem já foi à praia sabe perfeitamente que nas zonas rochosas, quando a maré é baixa, se formam pequenas poças e aí conseguem-se observar diversos organismos que têm características muito próprias desses ambientes extremos, porque têm que suportar diferenças de salinidade, de exposição solar, etc. E isso será possível observar e explorar um bocadinho nesta atividade então que decorre nestes 2 dias. Eu vou ter muita pena de faltar a do dia 27. Do dia 27, que é... Não posso mesmo, estou a trabalhar, mas é também uma... Estava Sónia a dizer, sim, que estas atividades da biodiversidade das poças intertidais vai acontecer no Caniço, nos Reis Magos. Sim, exatamente, na Praia dos Reis Magos. Eu já estava aqui a saltitar e a passar à frente. Sim, depois temos então a seguinte, que é no dia 27 de julho, quinta-feira, cujo título é Navegando por Entre Baleias e Golfinhos, em que vamos fazer uma saída de mar, apoiados pela empresa Ventura Nature Emotions. Vamos no veleiro Ventura do Mar e vamos ter a bordo investigadores que trabalham na área dos cetáceos e vão explorar-nos um bocadinho as técnicas que se utilizam na investigação marinha na área dos cetáceos. Esta é que era possível repetir. Pois. Tipo, na semana a seguir que eu já podia. Esta aqui, e esta também, se calhar convém realçar que esta é a única atividade que é paga, embora a custo reduzido, mas as outras atividades são todas gratuitas. Esta é a única que requer um custo. É extraordinário porque vai custar apenas 15 euros e passo já essa informação. Também avisar os nossos ouvintes de que daqui a pouco disponibilizaremos a informação que aqui vai sendo revelada em termos de programa Ciência Viva para o Observatório Oceânico da Madeira, para melhor organizar as suas férias e a sua agenda. Disponibilizaremos este programa na página do Facebook da JMFM para ser mais fácil a organização. Avançamos para o dia 29 de julho. Sim, 29 de julho, que vai ser em Porto Meniz, integrado na Semana do Mar de Porto Meniz. E neste dia 29 nós vamos ter investigadores a explorar a idade dos peixes, a mostrar e a explicar a todos os participantes interessados como é que se sabe a idade dos peixes. A idade dos peixes é determinada, neste caso, com umas estruturas que se chamam otólitos e poderão observar otólitos à lupa, perceber que a sua estrutura é semelhante aos anéis de uma árvore e, portanto, também se sabe a idade do peixe contando esses anéis que existem nessas estruturas que são chamadas otólitos. Para além dessa atividade mais vocacionada para a parte das pescas, temos depois uma atividade que se chama microalgas da produção à nutrição, em que será explorada a forma de produção das microalgas, qual a sua utilidade, o que é que se pode extrair das microalgas, perceber que produtos alimentares podem utilizar microalgas, e será feita toda essa exploração e essa experimentação no local. Esta atividade das microalgas vai localizar-se na zona das piscinas naturais e, portanto, para além destas atividades, também a Semana do Mar tem muitas outras atividades que proporcionarão um dia, espero eu, excelente nesse sábado, 29 de julho. É verdade, e é de tal maneira que a 88.8 vai estar no Porto Meniz na próxima semana a acompanhar a Semana do Mar ao longo da semana, e depois, no fim de semana, para além das festas e para além da animação, há também este projeto de Ciência Viva que pode complementar de forma enriquecedora o fim de semana daqueles que forem até à Costa Norte na próxima semana. Depois saltamos para agosto, onde temos atividades no dia 2
2 de agosto e também no final do mês no Porto Santo. Sim, o 2 de agosto é a repetição, é uma segunda sessão da atividade explorando o Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais, pelas 10 horas, também é uma quarta-feira. No dia 28 de agosto vamos então à Praia de Porto Santo. E aí, durante a parte da tarde, vamos ter 2 sessões em que vamos explorar um bocadinho o problema, a questão do lixo marinho, que é um problema atual que preocupa não só investigadores, mas políticos, gestores ambientais e todas as pessoas que se preocupam com o mar. Vamos falar um bocadinho dos vários tipos de lixo que normalmente se encontram no mar e nas praias e depois focar-nos na questão dos microplásticos, que muitas vezes passam despercebidos para as pessoas, para os cidadãos comuns, não é? Porque micro significa que não se vê facilmente, não se vê a olho nu, não é? E temos que ter utensílios para os conseguir observar, e vamos então mostrar como é que os investigadores fazem a amostragem e a monitorização deste tipo de lixo, destes microplásticos na areia da praia. Essa atividade então vai ocorrer às 14h15 e depois repete-se às 16h15 no dia 28 de agosto. No dia 28 de agosto estamos a falar de Porto Santo. Atividade semelhante no dia 29 na Praia Formosa. Sim. Isto significa que há equipas variadas a trabalhar aqui no projeto? As equipas são variadas, sim. Cada atividade tem uma equipa. No caso destas 2 atividades é a mesma equipa que vai fazer a atividade no dia 28 em Porto Santo e no dia 29 vai fazer aqui na Praia Formosa também à tarde, e é a mesma equipa, sim. Vai ser um vai e vem. Sim, nós vamos e regressamos no mesmo dia a Porto Santo. Sim, é um dia intenso, mas é um dia bem passado, certamente. Sim, com certeza. Este processo de inscrições e de como é que as pessoas fazem para, por exemplo, no caso do Navegante com as Baleias, há pouco falávamos que era uma atividade que exigia uma inscrição obrigatória. Todas as outras atividades também exigem. Como é que um dos nossos ouvintes pode inscrever-se a si, à sua família, ou aos jovens que estão em casa, ou às crianças, para poderem assistir a uma destas atividades, Sónia? As inscrições são geridas pela Ciência Viva a nível nacional, no site da Ciência Viva, www.cienciaviva.pt, e aí podem aceder ao menu da Ciência Viva no verão, podem pesquisar todas as atividades que existem no país e também têm campos de pesquisa, podem pesquisar aquelas que ocorrem só aqui na região da Madeira, procuram a que lhes interessa. No caso da atividade navegando por entre baleias e golfinhos, que necessita de inscrição obrigatória, têm que fazer a inscrição diretamente neste site, depois tem todo o procedimento lá que devem efetuar. Esta é uma das que requer inscrição obrigatória. As de Porto Muniz, por exemplo, não necessitam de inscrição, portanto, quem passa ou quem vai lá propositadamente dirige-se a estes locais e pode experimentar e ver e observar aquilo que nós temos lá para mostrar, mas as inscrições obrigatórias são sempre feitas no site da Ciência Viva, embora, se não conseguirem, por acharem que o processo possa ser burocrático, etc., podem entrar em contacto direto com o Observatório Oceânico da Madeira, que nós efetuamos a inscrição. Ou então, ainda, dirigir-se ao local no dia da atividade e, eventualmente, participar mesmo sem inscrição, porque nós conseguimos e temos todo o gosto em receber todas as pessoas que se dirigam às atividades. Muito bem, Sónia, estamos a falar do Observatório Oceânico da Madeira, aqui direcionando as atividades deste observatório que está implementado, digamos assim, em termos legais na nossa região desde 2014 e que continua desde essa altura a consolidar a sua ação em termos de defesa do património oceânico da Madeira, mas claro também em termos de património oceânico mundial, porque estamos a falar de um ecossistema e de uma estrutura que não se restringe estritamente à ilha e cujos efeitos numa determinada região do globo acabam por afetar de forma mais ou menos direta todo o oceano. Estamos a falar de um observatório que cada vez mais vai também criando um próprio nome e divulgando cada vez mais as suas atividades, que trabalham aqui num conjunto
conjunto de linhas de ação que passam pela modulação e previsão, pela biodiversidade, pela detecção e seguimento remoto e pelas pescas e maricultura. Isto implica, de facto, um conjunto grande de tentáculos e uma ligação a um conjunto variado de instituições. Sim, exatamente. Nós somos uma equipa multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento. Temos a trabalhar connosco não só biólogos, como geólogos, engenheiros informáticos, geógrafos, uma grande diversidade que conjuga esforços para rentabilizar, por um lado, os recursos que a região tem e as ferramentas e os utensílios e os equipamentos que estão distribuídos por estas várias instituições que fazem parte do Observatório, e é essa um dos principais objetivos pelo qual surgiu o Observatório: conjugar esforços, tentar melhorar e otimizar a investigação que se faz aqui, divulgá-la internacionalmente. Sim, estava um pouco dispersa, e este Observatório veio criar laços entre as várias instituições, promover sinergias entre eles, e temos feito um grande esforço de divulgação, não só a nível do público, como através destas atividades, mas também a nível internacional. Temos participado em vários projetos que englobam equipas que estão espalhadas pelo mundo, investigadores que estão espalhados pelo mundo. E temos conseguido financiamento para vários projetos nestas áreas que foram referidas, e, portanto, penso que estamos a conseguir alcançar o nosso objetivo. Não só em termos científicos, temos tido várias publicações científicas. Aliás, no último ano já ultrapassámos o objetivo que tínhamos em termos de número de publicações científicas nas diversas áreas. Portanto, estamos a conseguir levar o nome da Madeira mais longe e entrar com mais convicção, podemos dizer assim, nos circuitos académicos e científicos de todo o mundo, nesta área do mar, principalmente na área do mar, embora trabalhemos também na área, como está relacionada à área do ambiente, a vários níveis. Estamos a falar de um centro que reúne, ou de um observatório que reúne um conjunto variado de investigadores, e que o próprio observatório acaba por trabalhar em parceria com o Governo Regional no sentido de ceder a fundos comunitários que também já têm sido atribuídos ao observatório, e que eles próprios também são um dos motivos pelos quais é possível haver este trabalho de investigação. Exatamente. Há um grande projeto que já está em curso há cerca de 2 anos, que sustenta grande parte dos bolseiros e investigadores que estão atualmente a trabalhar no Observatório. Foi possível contratar cerca de 26 bolseiros, especificamente aqui para o projeto que também se chama Observatório Oceânico da Madeira, o projeto Observatório Oceânico da Madeira, com fundos comunitários, e permitiu então trazer massa crítica para a região, porque, como eu, por exemplo, vim do continente aqui para a região, para estimularmos então aqui a investigação na Madeira. E falar de investigação neste momento na região também é falar a nível global de tudo o que é investigação em termos oceânicos, visto que com a internet acabam por ser os projetos de investigação a englobarem equipas multidisciplinares e também multigeográficas. Sim, exatamente. Os nossos investigadores têm parcerias em várias áreas e em várias zonas espalhadas pelo mundo. E daí resultam trabalhos mais fundamentados. Temos investigadores que têm nas publicações parcerias com zonas muito distantes, porque muitas vezes o que se pretende fazer é comparar os fenómenos que ocorrem aqui ao nível da Madeira com os fenómenos que ocorrem fora, verificar se são os mesmos, se não são, se uns podem influenciar os outros, e tudo isso é importante então para o avanço da ciência. E isso é importante também divulgar para a população, porque o conhecimento não pode ser só transmitido para o grupo de especialistas. Onde é que os investigadores promovem o seu trabalho? É a nível científico, é em congressos da especialidade, através dos tais artigos científicos, em revistas da área, mas também é importante transformar esse conhecimento em algo mais simples para transmitir à população, ao cidadão comum. E nota-se nestas atividades que há uma grande curiosidade
não só por parte das crianças, mas também por parte dos adultos, que muitas vezes nos dizem: não sabia que faziam isso aqui na Madeira, é interessante, onde é que podemos saber mais sobre isso que vocês fazem, sobre essas experiências, sobre essas Também porque há uma mutações? necessidade de ocupar o tempo livre de forma útil e com atividades diversificadas, sobretudo para os mais jovens que nesta fase já não estão a fazer frequência habitual da escola. Sónia, uma questão só aqui em termos de sustentabilidade de recursos, porque esta semana veio a público, embora provavelmente não seja uma área prioritária, visto que nós estamos no meio do Atlântico e se calhar existem outras espécies prioritárias no que diz respeito à nossa economia de mercado em termos de pesca, mas uma das notícias, salvo erro de ontem ou anteontem, tinha a ver com essa indicação por parte dos investigadores da União Europeia da suspensão imediata da captura de sardinha, por força dos estoques não se conseguirem aguentar em termos de biodiversidade, e de ainda assim com uma suspensão imediata de haver um período de 15 anos para se tentar verificar se evita ou não a extinção daquela espécie. Este tipo de notícias faz com que também a opinião pública acabe por vir buscar, vir aumentar o seu interesse no que é o trabalho de investigação, porque se é verdade que dependemos em Portugal deste recurso de forma intensa em algumas zonas, também é verdade que se dentro de 15 anos o recurso se extinguir completamente é uma perda ainda maior para o planeta. Sim, exatamente. Eu ainda não tive a oportunidade de ler ao pormenor a notícia, li as manchetes, mas para o cidadão é um pouco alarmante ver este tipo de notícias. Obviamente que o contributo dos investigadores é fundamental para se conseguir depois fundamentar essa decisão, se vier a verificar essa decisão de proibir a captura durante 15 anos, se não me engano. Mas nós aqui, em termos de investigação no Observatório Oceânico da Madeira, estamos focados noutra espécie, precisamente porque aqui na Madeira são prioritárias outras espécies, mas a nível nacional e internacional, claro que os investigadores, para fazerem esta sugestão, digamos assim, é porque têm algum fundamento, penso eu. Estamos a falar na Madeira do peixe-espada preto? Sim, também da Lapa. Temos colegas a trabalhar também com a Lapa e com o atum. Há uma colega que estuda especificamente o atum para ver os seus padrões de migração, para ver os seus locais de reprodução, se os estoques estão a diminuir ou não, e tentar perceber quais os motivos que levam à diminuição dos estoques. Portanto, temos alguns investigadores. Essa investigadora em concreto vai estar, por exemplo, em Porto Muniz na atividade de qual é a idade dos peixes, e portanto, se passarem por lá, poderão ter a oportunidade de falar com ela e de fazer todas as questões relacionadas com, especificamente sobre o atum, mas sobre as outras pescarias em geral, porque vão estar lá colegas das pescas, da Direção Regional de Pescas. Estamos mesmo a chegar ao fim e vamos continuar com essa vontade de experimentar ciência. E se quiser experimentar ciência é fácil, basta que se inscreva ou apareça, mas é melhor inscrever-se antes. Numa das atividades do programa Ciência Viva no Verão, o programa em rede do Ciência Viva, que também está a ser levado a cabo na nossa região pelo Observatório Oceânico da Madeira. Estamos a falar com Sónia Costa, bióloga do Observatório Oceânico da Madeira, ela que vai dar a cara por este Ciência Viva no Verão ligado ao Observatório. Sónia, palavras finais para esta atividade, além do trabalho todo que envolve, da reunião dos investigadores, da parte logística, sobretudo, creio eu, deve ser muito agradável poder, enquanto investigadora também, enquanto bióloga, e os outros investigadores também, poderem fazer levar o seu conhecimento e o experimentar ciência a todos aqueles que queiram participar. Não importa a escolaridade, não importa a área de residência, o que importa é que apareçam nos locais. Sim, e é muito gratificante chegar ao local e ver as pessoas entusiasmadas e motivadas, e as atividades são bastante interessantes do nosso ponto de vista e, portanto, apelo a todos a que participem, que vão ficar surpreendidos com algumas delas e podem falar com investigadores e perceber que eles são pessoas comuns, que muitas vezes não temos essa noção. Essa é a verdade.
Sónia, muito obrigada pela presença agradeço. nos estúdios da JMFM. Foi um prazer ficar a conhecer mais Ciência Viva para este verão. Vamos deixar ficar as indicações para o programa Ciência Viva no Verão, levado a cabo pelo Observatório Oceânico da Madeira, para que possa mais facilmente ir recolher o site onde se pode inscrever nestas atividades. Já sabe que vão acontecer entre 24 de julho, porque a primeira já foi, e 29 de agosto, estas que estão programadas pelo Observatório Oceânico da Madeira. Agora estamos a 5 minutos do sinal horário das 5 da tarde. Vamos avançar nesta Avenida do Mar para continuarmos a fazer-lhe companhia. Na música tenho no alinhamento Virgem Suta. Vamos ficar com linhas cruzadas para o som nacional que vem já aí. Avenida do Mar, com Celina Pereira. O regresso a casa, final de tarde, é mesmo aqui, na 88.8 FM.